Bom dia, senhores. Hoje nós vamos fazer a entrega técnica de uma empilhadeira Clark com capacidade de 2.500 kg de carga nominal. Nós vamos falar a respeito de inspeções diárias, né, os cuidados aí com níveis de óleo, líquido de arrefecimento, óleo de transmissão, hidráulico. Nós vamos falar também um pouquinho do aspecto de segurança, né, a forma correta de utilizar o equipamento, a forma correta de utilizar uma transmissão para que a gente não tenha um desgaste prematuro, certo? Espero que isso venha elucidar bastante aí para ter uma operação segura e correta. Eu costumo dizer que uma empilhadeira é uma excelente ferramenta de trabalho, mas se não for bem operada, ela se torna uma arma, né? Então a gente tem que pensar nisso todo dia antes de dar início à atividade de operação. Vamos começar então. Boa parte dos itens que são inspecionados diariamente estão aqui no compartimento de motor. Eu vou fazer a abertura do capô para ter acesso ao motor e os respectivos . Primeiramente eu vou inspecionar o nível do óleo do motor. Eu tenho aqui a vareta de inspeção. Vou remover a vareta, limpar e colocar lá de novo, certo? Eu vou ter nível mínimo, nível máximo. O ideal é que nunca esteja abaixo do mínimo e também não é muito interessante que ultrapasse o máximo. Quando eu for fazer essa inspeção, a máquina precisa estar parada pelo menos 15 minutos e precisa estar em nível. Eu não posso verificar níveis de óleo com a máquina numa rampa, tá? Isso pode dar alguma alteração e me passar a informação equivocada do nível do lubrificante. Então, torno a repetir, eu vou remover a vareta, limpar, colocar novamente e assim, e em seguida retirar para entender qual o nível desse óleo do motor, certo? Bom, eu examinei então o nível do óleo do motor. Eu posso verificar, aproveitando que eu estou aqui com acesso aos componentes, o nível do óleo hidráulico. Aqui é o bocal de abastecimento, evitar de abrir para não contaminar o óleo. E aí sim remover a vareta do nível do óleo hidráulico. O óleo hidráulico é um óleo bem fino e transparente, às vezes eu posso ter alguma dúvida com relação à aferição. Se essa parte de ranhura estiver molhada, como é o caso, é sinal que o óleo está no nível. Sempre que for inspecionar o nível do óleo hidráulico, eu preciso estar com a torre totalmente recolhida, porque é esse óleo que enche os pistões e aciona a elevação. Então, se eu estou com a torre lá no alto, automaticamente eu esvaziei parte do óleo hidráulico do sistema. Vai acusar falta, eu vou repor, e isso vai gerar excesso, que também não é interessante para o sistema. Aproveitando essa abertura do capô, eu vou examinar o nível do líquido de arrefecimento, ou como muitos chamam, água do radiador, certo? Eu posso fazer análise por esse reservatório, máquina fria. Do lado de cá, duas indicações, mínimo e máximo. Com a máquina fria, é normal que ele esteja abaixo do mínimo ou abaixo do máximo. Até aí tudo bem, eu não preciso encher o reservatório, porque aí vai dar excesso. Quando a máquina começar a funcionar, esse líquido vai expandir, vai começar a vazar e eu vou entender que existe um problema. Então não há necessidade de ultrapassar o máximo. Qualquer ponto aqui entre as duas marcações é o ideal. Máquina fria um pouquinho abaixo do mínimo não tem problema, porque a máquina em funcionamento, esse líquido vai expandir. Aproveito para ver o aspecto geral da bateria, das conexões, né? Se está tudo ok, se está bem encaixado, né? A bateria que equipa este modelo não requer manutenções, né? Reposição de água, enfim. Uma sugestão que nós damos é colocar uma vaselina, uma graxinha branca aqui, para evitar que surja aquele zinabre, né, que impede a indução de corrente. Isso acaba ajudando bastante. Outra situação bastante importante é a inspeção
do filtro de ar. Então eu vou abrir o compartimento onde está o filtro de ar, certo? Eu vou fazer a remoção do filtro. Esse modelo vem com o filtro padrão e vem um filtro de segurança interno. O que eventualmente passa pelo elemento filtrante vai ficar nesse segundo filtro. A fábrica pede para que eu não passe o ar comprimido no filtro, porque eu posso danificar o elemento filtrante, né, que é esse material de papel, né? Então, o remover e uma simples batida, né, não precisa ser nada forte, já vai eliminar boa parte da sujeira. Feito isso, eu vou fazer a reposição do filtro. Bom, fixamos aqui o suporte do filtro, bem coladinho. Então nós examinamos alguns dos componentes: óleo do motor, óleo hidráulico, líquido de arrefecimento, que é importante. É sempre importante essa aferição visual também. Como eu estou com o capô do equipamento aqui aberto, eu vou ver se tem algum vazamento, né, algum desgaste de mangueira, uma presilha que está se soltando. Tudo isso é muito importante para que a gente se antecipe a um problema maior. Percebeu que tem alguma anomalia, entra em contato com a assistência técnica para que isso realmente não se torne um problema. Certo? Agora nós vamos verificar o nível do óleo da transmissão. Então aqui nós vamos fazer a aferição do óleo da transmissão. Eu levantei o assoalho para ter acesso ao conjunto de transmissão. Remoção da vareta de inspeção. Aqui eu também tenho mínimo e máximo, e a observação de que eu estou fazendo a aferição com a máquina fria. O code ali está me dizendo que é máquina fria, ok? Reposição. Aí tomar bastante cuidado para fixar da forma correta, porque se essa varetinha ficar solta, pode ser que o óleo transborde e nós vamos entender que existe um vazamento, né? E na verdade não há. Bom, então a aferição do óleo da transmissão, assim como o óleo hidráulico que nós vimos anteriormente, não há necessidade de se fazer isso diariamente. O óleo da transmissão é um óleo que provavelmente vai apresentar alteração em caso de vazamento. Não havendo um vazamento do hidráulico ou da transmissão, a gente pode aumentar a frequência de inspeção. O óleo do motor e nível de líquido de arrefecimento tem que ser diário, ou ao final de cada turno, certo? Nós vamos fechar aqui o compartimento do motor. Aí tem uma informação importante: eu tenho o amortecedor e eu tenho uma trava. Caso eu tente fechar o compartimento ou o capô sem liberar essa travinha aqui, eu não vou conseguir fechar e vou acabar danificando o sistema. Então, ao fechar, eu empurro a trava, desloco e aí sim eu consigo baixar. É sempre importante que essa máquina esteja bem engraxada, bem lubrificada, né? Existe uma teoria aí de engraxe das correntes. A forma de engraxar a corrente não é a forma convencional, com graxa pastosa. Hoje existe uma graxa que o pessoal usa muito em corrente de moto, que é um spray. Tá? Essa é a graxa ideal para que eu passe aqui na corrente. Se eu engraxar essa corrente com graxa convencional, vai criar uma crosta e vai impregnar de sujeira. Então aquele sprayzinho, que parece um WD-40, eu vou aplicar na corrente. A frequência disso pode ser aí a cada 15 dias, né? No uso mais intenso, eu aumento essa frequência. Graxa das correntes não é graxa pastosa líquida com spray. Não é necessário engraxar os trilhos da torre. Percebam que não tem nenhum tipo de graxa aqui, porque nós temos rolamentos com capa. Esses rolamentos têm que girar no trilho. Se eu passar graxa, também vai impregnar sujeira e vai virar uma lixa, certo?
trilho, não preciso engraxar. Nós vamos precisar, sim, engraxar deslocador lateral. Aí eu tenho um ponto, 2 pontos com a engraxadeira. Vou engraxar essa parte superior do carro porta-garfos. Na parte traseira eu tenho pontos de engraxe também. Eu vou deslocar todo o carro porta-garfos, vou ter acesso aqui à traseira da fixação, né? E aí sim vou passar a graxa convencional. Jogo tudo para cá e faço o engraxe de forma invertida, sempre dos dois lados, certo? Como a gente está vendo aqui o excesso de graxa. Isso aqui precisa acontecer aqui embaixo também. A periodicidade disso é semanal, porque é um ponto exposto que vai impregnar sujeira. Então, uma vez por semana, jogo o garfo para lá, o carro porta-garfos para lá, faço o engraxe. Se houver necessidade, removo essa graxa contaminada e assim faço o processo. Pontos de engraxe. Engraxadeira na fixação da torre ao cilindro de inclinação, sempre dos dois lados. Eu tenho um ponto de engraxe aqui no mancal da torre, também observando os dois lados, certo? Eu tenho mais pontos de engraxe no eixo direcional. Aí nós temos 4 pontos, 1, 2, 3 e uma quarta engraxadeira que vai na parte de baixo. Jogo toda a direção para um lado, engraxo e inverto, engraxo do lado de lá. Ok? Esses são os pontos que nós devemos cuidar, né? Existem outros pontos, mas que são feitos na manutenção, na revisão periódica. É sempre importante a inspeção também do sistema de segurança, das luzes de segurança, farol dianteiro, farol traseiro, giroflex, sonorizador de ré. Como o nome diz, são indicadores de segurança. Isso aí precisa estar sempre funcionando para que eu tenha o equipamento em ordem. Onde é que eu vou trabalhar à noite, preciso de farol, preciso de farol traseiro, seta quando eu saio no trânsito, né? Ou em local de trânsito de equipamentos, de outros equipamentos, como no nosso caso aqui, inclusive caminhões. Isso aí precisa estar sempre funcionando. Outro fator muito importante que o pessoal acaba esquecendo e é um componente de grande fator aí de segurança são os pneus na empilhadeira. Aqui no caso nós temos pneus infláveis, né, pneus de dobra de ar, e precisa lembrar sempre de mantê-los calibrados. Uma máquina com calibragem correta dos pneus, existe o risco de explosão, né, o estouro desse pneu que pode gerar um acidente. E mesmo que isso não ocorra, também podemos incorrer na instabilidade do equipamento. Pneu fora da calibragem correta, a máquina fica instável, sujeita a um acidente. Nós entendemos que calibragem ideal do pneu traseiro entre 100 e 110 libras, pneu dianteiro entre 120 e 130 libras. A pressão fora disso pode ser complicada, inclusive gerando um desgaste prematuro dos pneus. Nós vamos falar agora da parte operacional, tá? O uso correto da empilhadeira, acionamento das alavancas de comando, o uso correto da transmissão para que a gente opere o equipamento da forma correta. Acessar o assento, né, que eu vou entrar para operar o equipamento, eu preciso de 3 pontos de apoio: a alça, estribo e a cabine. Nunca segurar no volante ou alavanca de reversão ou mesmo no banco. 3 pontos de apoio. Acessei o compartimento. Essa máquina entende que se eu não estiver com o cinto de segurança, ela me limita o uso, principalmente da transmissão, bem como acionamento do hidráulico. Aqui nós temos 3 alavancas que vão acionar o sistema hidráulico. Primeira alavanca, elevação dos garfos. No caso nós temos uma torre triplex de 480 de elevação. Eu tenho a inclinação da torre atrás, e eu tenho o deslocador lateral.
vai a graxa, tá? É essa graxa que eu vou precisar de tempo em tempo remover e aplicar uma graxa nova para que não ocorra ali o contato do Teflon com a parte metálica, né? Isso vai gerar um desgaste prematuro. O deslocador é uma ferramenta de trabalho, é para ser usado, posso deslocar a carga mesmo na máxima elevação do equipamento, porque existe um limite aí de segurança para que eu não incorra em riscos. Então essas são as funções hidráulicas. Aqui eu tenho um reservatório de óleo hidráulico que resfria o sistema de freios. É muito importante que a gente não confunda isso aqui com fluido de freio, DOT 3, DOT 4. Isso aqui é óleo hidráulico que faz o resfriamento do sistema de freios, certo? Inclusive existe a instrução aqui do óleo a ser aplicado para essa finalidade. Óleo hidráulico e não fluido de freio, certo? Bom, nós entendemos as funções hidráulicas. Essa é uma máquina com transmissão automática, onde eu tenho 3 pedais aqui: acelerador, freio e pedal de aproximação. Não é uma embreagem, é um pedal de aproximação. Aqui eu dou giro ao motor, né, para que ela se desloque em maior velocidade, e aqui eu paro a máquina. Aqui eu também paro a máquina, só que eu faço o desligamento da transmissão. Isso poupa o sistema. Eu vou mostrar da forma prática como acontece isso. Com a máquina parada, eu vou aplicar a transmissão. Freio o pé, ela sai. Parei, faço a reversão, ela sai. Quando eu aciono a transmissão e seguro o freio, a transmissão está aplicada, ela está empurrando. Então eu tenho forças contrárias. Desgaste prematuro da transmissão, desgaste do sistema de freio. Desnecessário. Quando eu uso esse pedal, repetindo, eu desligo a transmissão e paro a máquina, inclusive de uma forma mais suave. Eu posso acelerar, eu não estou forçando a transmissão. Em resumo, os pedais que eu normalmente vou utilizar: acelerador e pedal de aproximação. Numa parada emergencial, eu vou usar o freio. Fora isso, quero ir para frente, quero parar, pedal de aproximação. Nós inclusive chamamos de pedal de aproximação porque eu tenho uma parada mais suave. Quando eu vou encostar na lateral do caminhão, eu consigo chegar de uma forma mais suave. Eu preciso aproximar um pouquinho mais, basta eu aliviar o pé. Certo? O que eu não posso fazer? Estou indo para frente e preciso voltar com a máquina. Percebam o meu pé. Indo para frente, resolvi voltar. Aqui eu estou sem cargas e andando de forma lenta. Então eu posso fazer isso sem que haja o comprometimento do sistema. Agora vocês imaginem uma máquina de 4.000 kg com mais 2.000 kg de carga. Eu estou indo para frente e puxo a reversão. Vou jogar todo esse sistema no torque da máquina. Então eu vou antecipar o desgaste do sistema. Conversor de torque, transmissão, certo? Então lembrando, estou indo para frente, paro e faço a reversão. Paro, faço a reversão. Esse é o procedimento correto. Nada justifica que eu não acione o pedal. Aqui eu praticamente encosto o pé. Não existe esforço nenhum para que a máquina pare. Então não justifica deixar de fazer. Certo? Aqui eu tenho alavanca de reversão, ou seja, frente, neutro e ré. Sempre que eu aciono essa alavanca, eu vou indicar o sentido que eu quero que a máquina se desloque. Neutro, ela permanece parada. Eu tenho buzina, eu tenho pisca-alerta, que é preciso utilizar
em área de trânsito de pessoas ou mesmo que eu precise acessar uma área de trânsito de veículos. Eu tenho farol, eu tenho setas de direção e o farol traseiro acende quando eu aciono a reversão. Apaga. É assim que funciona. Eu tenho um painel de instrumentos com indicador de horas trabalhadas, combustível. A máquina não opera com gasolina, somente com GLP. Quando o gás estiver para acabar, aproximadamente 3 minutos ainda de uso, essa luz do GLP vai apagar, me fazendo entender que o gás está para acabar. Me dá tempo suficiente de chegar no ponto de troca de cilindro ou de abastecimento, caso seja o sistema pit stop. O bom operador fica sempre de olho na temperatura da máquina. É normal que ela suba, que passe um pouquinho do meio, mas nunca se aproxime do vermelho aqui. Máquina aquecendo, ou seja, se aproximando dessa indicação vermelha, é problema. Percebi isso, paro a máquina, entro em contato com a assistência técnica para identificar o que pode estar acontecendo. Certo? Esse é o procedimento. Volto a lembrar que o orímetro é a referência de consumo, é o orímetro que vai me indicar o momento certo de fazer as revisões. E neste caso, as máquinas precisam de intervenções de revisões a cada 500 horas ou 6 meses. Isso é extremamente importante para a vida útil do equipamento, certo? Então, ficar de olho nas informações de painel. Fora isso, eu tenho alguns indicadores na parte inferior do painel. Qualquer luzinha que acenda na operação, é importante que eu passe essa informação para a assistência técnica. Então é normal que acenda a luz do painel se estiver tudo ok. Ainda com relação aos comandos, eu tenho freio de estacionamento. Lembrar que ao acionar o freio de estacionamento, eu vou descer da máquina, eu tenho que baixar os garfos totalmente, porque eles também auxiliam na parada da máquina. Certo? Eu tenho um recurso aqui na coluna de direção e também é um facilitador, né, uma questão de conforto, onde eu vou estabelecer a posição ideal para o uso da direção. Lembrando que o ideal é entender qual a posição correta e definir como padrão. Se eu ficar toda hora soltando isso aqui, eu vou acabar gerando desgaste prematuro aqui nesse sistema de fixação. Tá? Definida a posição, vamos entender que essa é a posição ideal. Certo? Ainda na parte de acesso ao compartimento, eu tenho um assento bastante confortável, né? Um assento amplo, né? Só que eu preciso tomar alguns cuidados, principalmente ao acessar esse banco, esse assento do operador. Evitar estilete, caneta, celular, trena no bolso, porque ao subir eu posso, com esse material no bolso, danificar o assento do operador, tá? Então, entendo. Subir, ponto de acordo, é normal raspar o assento. Se eu tiver uma caneta, uma régua, uma trena, eu vou acabar danificando. Para isso existe um porta-objeto onde eu vou colocar esses utensílios, né, que são de uso permanente. Certo? Vale a pena lembrar disso. Volto a repetir, a máquina tem um tipo de eficiência, tem um dispositivo de segurança e todo o sistema de iluminação. Eu espero ter sanado todas as dúvidas, né? E fico à disposição aí para qualquer dúvida que surja. Bem?